Tá em crise? Chama a Armênia. Chama a Armênia que resolve, dá jeito. Pois é, meus caros, vamos trocar uma ideia aqui sobre a classificação portuguesa para a Copa do Mundo de 2026. Foi na última oportunidade, ou quase última, né, porque teria repescagem, mas foi na última rodada contra a seleção da Armênia aqui no Estádio do Dragão. Deixou escapar a possibilidade contra a Hungria no Estádio José Alvalade em Lisboa, deixou escapar a oportunidade contra a Irlanda em Dublin e teve que resolver contra a Armênia. Já era expectável, já sabíamos que viria aí uma chuva de gols, além da chuva que caiu aqui nesse domingo. Mas 9-1 é sempre 9-1. Ainda bem que não é 7-1 para nos trazer aí algumas lembranças, mas 9-1 é histórico, porque é a segunda maior goleada da história da seleção portuguesa, tá? E sem Cristiano Ronaldo, a exemplo também do que aconteceu em 2023 contra a seleção de Luxemburgo, que foi a maior goleada até então registrada, 9-0, agora 9-1 para a Armênia, contra a Armênia, é a segunda maior goleada da seleção portuguesa de futebol. E quando eu digo sem Cristiano Ronaldo, eu sei que vai gerar um debate aqui, eu quero os comentários de vocês, porque eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Mas Portugal não precisou de Cristiano Ronaldo, não fez realmente diferença para a seleção portuguesa ele estar ou não presente. Portugal atropelou, amassou, passou o carro sem dó da Armênia e tem soluções para isso. Com o Cristiano Ronaldo em campo, poderia ter sido 9, 10, poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, a gente nunca vai saber. Mas para ele foi pior estar fora, né? E quando eu falei sobre isso depois da derrota na Irlanda, depois da expulsão, é que dói mais no Cristiano do que na seleção portuguesa. Porque são esses jogos, a exemplo de Luxemburgo também em 2023, que ele consegue realmente fazer mais gols. Tivemos algumas penalidades aqui que o Bruno Fernandes bateu. Seriam penalidades que o Cristiano Ronaldo bateria. E na busca dos 1000 gols, né, e aí pensando do lado individual, seria importante para ele. Então a expulsão, que foi justa contra a Irlanda, acaba sendo pior para o Cristiano do que para a seleção portuguesa, porque alguns jogadores ganharam aí a oportunidade e se destacaram nessa partida, né? Eu não consigo fazer uma análise tática detalhada do que foi o jogo, porque 9-1 é um peladão, né? É um solteiro contra casados turbinados, e os casados turbinados ganharam. Eu sei que é uma forma não precisa de ver o jogo, mas Portugal executou muito bem a sua ideia diante de uma seleção fraca, né? A Armênia tinha feito 2 gols nessas eliminatórias, ainda conseguiu fazer um gol e empatou o jogo, estava 1-1 em determinado momento, mas é uma seleção bem limitada. Já tinha sido assim no primeiro jogo, Portugal enfiou 5 na Armênia e novamente, né? Então Portugal fez ali um arroz e feijão muito bem feito, um bacalhau com natas muito bem feito, e conseguiu uma goleada que poderia ter sido mais. Portugal teve 34 chutes no gol, contra 4 da Armênia. 34 contra 4. E atacou a Armênia do jeito que quis, de todas as maneiras e com alguns destaques, como eu falei. Então, mais do que falar do jogo coletivo, de como Portugal dominou a Armênia, é importante a gente destacar algumas individualidades, né? E aí, vamos começar por João Neves. Para mim foi o melhor do jogo, apesar do Bruno Fernandes talvez ter vencido isso por conta de assistência e tal. Os dois fizeram hat-trick, mas o João Neves jogou muita bola. Se movimentou o campo todo, estava em todos os lugares, né? Enquanto o Vitinha fazia o primeiro processo de construção ali, deixando junto com os zagueiros, o João Neves foi desbloqueando, foi dando linhas de passe, foi concatenando o jogo com os seus companheiros e fez 3 gols. O que é ainda mais formidável para um jogador das características dele e da posição do próprio João Neves, né? Já tinha feito um hat-trick nessa temporada, que tinha sido o primeiro com a camisa do Paris Saint-Germain na carreira, e agora faz mais um hat-trick, agora primeiro com a seleção portuguesa. E um dos gols é um espanto, né? O golaço de falta que ele faz, eu nem sabia que o João Neves podia bater falta daquele jeito. A bola ainda toca no travessão lá em cima e morre brilhantemente nas redes. E, portanto, o João Neves, para mim, foi o melhor em campo, com o Bruno Fernandes logo na sequência, né? Porque o Bruno Fernandes não jogou contra a Irlanda, faz falta o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes tem uma capacidade de finalização, de organização, de jogar entre linhas, que vai ser fundamental para Portugal no Mundial. E o Bruno Fernandes fez também o seu hat-trick. Ainda teve o gol do Renato Veiga com a camisa número 13, camisa lendária do Eusébio, em homenagem, em dia de homenagem, né, aqui em Portugal, por conta da nova camisa, novo equipamento preto, né, que eu achei lindíssimo, parêntese aqui,
nova camisa da seleção portuguesa. E o Renato Veiga, com a número 13 nas costas, acabou fazendo o primeiro gol. Teve gol do Francisco Conceição, enfim, o Carlos Forbes entrou muito bem também. Acho que ganhou alguns pontos nessa corrida, quem sabe por uma vaga na Copa do Mundo. Foi muito bem o Carlos Forbes, acho que é um jogador que pode dar uma outra dinâmica ofensiva a Portugal quando precisar de um jogador mais rápido, de um jogador mais veloz, que pode cair pela esquerda, mas pode fazer a função de segundo atacante. Eu acho que alguns jogadores ganharam boas oportunidades aí, souberam aproveitar, né? O Nelson Semedo foi titular, talvez esteja aí o queridinho do Roberto Martínez, uma possibilidade também quando o Nuno Mendes não estiver, jogar o João Cancelo de um lado e o Nelson Semedo do outro. Veremos. Algumas possibilidades se abriram. O Rafael Leão também fez um jogo interessante, especialmente na primeira etapa, recebendo, indo para cima, estava com vontade, estava com pegada. Enfim, gostei do jogo de Portugal, não tem que criticar um 9-1. Agora, informações importantes, tá? Em relação ao Cristiano Ronaldo. Recebeu o cartão vermelho contra a Irlanda e agora a Federação Portuguesa de Futebol prepara uma defesa um pouco mais ampla para que essa suspensão tenha sido apenas contra a Armênia. Ele não marcou presença aqui no estádio do Dragão, alguns veículos em Portugal diziam que isso era uma possibilidade, não esteve aqui, e essa defesa será apresentada junto ao Comitê de Arbitragem da FIFA. No próximo mês a gente vai saber a decisão, agora em dezembro a FIFA decide se ele vai ser suspenso por mais jogos. Se for suspenso por mais jogos, está fora pelo menos da estreia de Portugal, né? Se pegar 2 jogos de gancho da estreia de Portugal da Copa do Mundo, se pegar 3 jogos dos 2 primeiros jogos. A Federação Portuguesa de Futebol se baseia em retrospecto do Cristiano Ronaldo. Ele nunca tinha sido expulso com a camisa de Portugal, né, em 226 partidas. Isso é um bom retrospecto, pode ser analisado como a FIFA como fato para abrandar a pena. Também uma provocação que ele sentiu do estádio todo, do próprio treinador antes da bola rolar, né, é um ambiente hostil, isso vai ser utilizado pela defesa. E também o próprio lance, porque ele é puxado e ele tem que se desvencilhar e aí acerta até a luz cair. Pera aí. Faz a minha luz, porque venta e faz chuva aqui no Dragão. Mas a minha luz ninguém tira, hein? A minha luz ninguém tira. Cara, e então essas são as argumentações que a defesa da federação vai tentar para que o Cristiano Ronaldo esteja presente no início. Mas, se ele não estiver, muito provavelmente nos amistosos de Portugal. E aí, extraoficialmente, Portugal vai enfrentar, e muito provavelmente, a seleção do México na reinauguração do Estádio Azteca na data FIFA de março, e também deve enfrentar a seleção dos Estados Unidos, aproveitando a viagem. Depois tem mais alguns jogos de preparação logo antes da Copa do Mundo, e a gente vai saber a partir de dezembro também a caminhada da seleção portuguesa, assim como todas as outras seleções já classificadas. É a 7ª vez que Portugal consegue uma classificação para a Copa do Mundo na sequência. De 2002 para cá, Portugal vem marcando presença. E o Cristiano Ronaldo vai para a sua 6ª participação em Copa do Mundo. A 6ª participação do Cristiano Ronaldo. O Messi também deve bater essa marca nessa edição da Copa do Mundo, e portanto nós teremos aí os 2 recordistas, né, com 6 participações. Enfim, é isso, meus caros. Portugal 9, Armênia 1, classificação para a Copa do Mundo 2026.